Boa noite, manos e manas, irmãos e irmãs, irmãs e irmãos. Deus seja louvado, o Emmanuel seja glorificado. Tout le monde, a hora é esta. Está na hora. Olha a hora. 22 horas e um quarto de hora. Um bocado atrasado. Mas é mesmo assim que isto funciona. Estamos aqui há pouco tempo. Às 18 horas. No Facebook. E agora o prometido é devido. Dissemos naquela hora que voltaremos. Que voltaríamos e voltamos. Eu vou voltar. Ainda tenho que esperar. Graças ao Rei. E como é que vocês estão aí? Sei que vocês estão bem. O Langa disse o homem das tranças. Não é aquele homem das tranças aí de Angola. Homem das tranças. Eu não tinha noção que o cabelo ficaria assim. Mas eu também preferi sacrificar do que toda hora estar a pentear. Muito trabalho. Ah? E assim fomos preguiçosos. Preferimos os vitupérios de Cristo e não as belezas do, como é que é? Das barbearias, dos salões, né? Os salões da beleza. Preferimos carregar os vitupérios de Cristo no nosso corpo. Porquanto recebemos o ministério do Espírito, cuja glória não é manifesta a olho nu. Quem olha para ele vai ver vitupérios, mas assim cheio de glória. Cheio de glória, cheio de verdade. Olha, tudo diferente, né? Aquela glória que era transitória teria se manifestado com olho nu, ao olho nu, aliás. A glória transitória poderá ser vista de tal maneira que os filhos de Israel não poderiam fixar firmemente no rosto de Moisés. De tal maneira que Moisés colocou um véu sobre o seu rosto. E vem Paulo e diz assim, no versículo número 3, aliás 7, do capítulo 3 do livro de 2 Coríntios. Abra a Bíblia comigo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. As duas glórias e os dois ministérios distintos. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória
do seu rosto, a qual era transitória. O que Paulo queria dizer? Glória transitória, ministério da condenação, gravado com letras em pedras, ainda assim teve glória, uma glória que até os filhos de Israel, os hebreus, não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ou então do resplendor do seu rosto, e a qual era transitória. O que era transitória? A glória. O que significa glória transitória? Que iria passar, que iria terminar. E Paulo exclama e diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja, dois ministérios, duas manifestações. Ministério da condenação. Por que o ministério de Moisés foi chamado de ministério da condenação? Porque ninguém foi salvo no pacto de Moisés, na aliança de Moisés com os hebreus, ou então Deus com Moisés, ninguém foi salvo. Por isso Paulo chamou ministério da condenação. Todos pecaram e todos teriam sido destituídos da glória de Deus. Não havia um justo sequer. Mas por quê? Como poderiam se salvar sem a redenção? E a redenção era feita, pelo sangue dos animais. E o mesmo Paulo disse: porventura o sangue dos bodes e dos cordeiros ou carneiros que eram sacrificados no altar poderia purificar os pecados de alguém? De maneira nenhuma. Esse sangue purificava o exterior das pessoas, mas seus interiores continuavam imundos. Seus pensamentos, suas consciências continuavam contaminadas. E como poderiam ser salvos se não houvesse a redenção? E como poderia haver redenção se não aparecesse um cordeiro imaculado? Moisés não usou seu sangue, mas o sangue dos bodes. Ainda que usasse o seu sangue estava contaminado. Tinha o contágio. Era um sangue imundo. Havia pecado no sangue. E o sangue da redenção tem que ser puro. Ainda bem que é uma vez só. Se desta vez, vê por exemplo agora, eu vos encontrei todos com as patas no ar. Né? Vos encontrei como eram os israelitas. E todos nós éramos como ovelhas desviadas, aliás, desgarradas. Cada um para o seu lado. Sem pastor. Jesus olhou para os judeus e ele disse: esses não têm pastor. Esses são como ovelhas sem pastor. Deixa ir eles. Sentiu compaixão deles. Aleluia. Eu vos encontrei como ovelhas sem pastores, desgarradas do aprisco, andando nos montes onde vocês foram maltratados, espinhoçados, machucados, capturados, prisioneiros, violados por Satanás. Agora imagine, depois que os céus voltaram a se fechar, depois que o caminho do santuário ficou outra vez encoberto. Se houvesse necessidade de um outro sacrifício, estava perdido. Estavam perdidos. Elias se contaminou. Elias era bêbado. Elias lutou
nos grupos da adolescência. Elias lutou, Elias bateu, Elias roubou, Elias mentiu, se prostituiu. Se houvesse necessidade, vocês ouviram até Satanás bateu aí, né? Quem ouviu? Quando eu falei disso, que se houvesse necessidade de um outro sacrifício, estavam perdidos. Quem ouviu o barulho aí? Olha, Edilson ouviu. Sabe por que que ele quer? Ele reagiu e disse, é verdade, se teme você que estás a falar aí, serás capturado. Eu já vos falei, né, que Satanás me apareceu e ele me disse assim, todos vocês são pecadores. Eu não era obreiro na altura. Todos vocês são pecadores. Se Deus não tivesse a vos defender, eu ia vos matar todos vocês. Primeiro me fez uma pergunta. Por que que nós, quando pecamos, fomos rejeitados de uma só vez, mas vocês estão sempre a pecar e Deus continua sempre a se compadecer de vocês? Eu estava mudo. Eu não tinha argumentos para apresentar a Satanás. E o Espírito Santo falou no meu interior. E ele me disse, diz a ele, é pelo sangue de Jesus. E eu falei, Satã, é por causa do sangue. Ficou furioso. Quando eu lhe falei o sangue de Jesus, ficou chateado. Disse, vocês todos são pecadores. Se Deus não tivesse me defender, eu ia matar todos vocês. Depois parou, vais me falar. Eu já não me lembro se essa foi a primeira pergunta ou essa foi a última. Mas a conversa era a mesma com o diabo. E o diabo estava fardado de obreiro. Como o obreiro Marcelino era obreiro. Ele também veio como obreiro da IURB. Já vos falei aqui, né? Então, também naquela conversa ele teria me perguntado se tu sabes que é um eclipse. E eu queria argumentar na linguagem dos humanos. Ainda bem que eu também estudei um pouco a ciência, as ciências dos homens. Eu queria lhe dizer que é o cruzamento dos planetas e não sei o que. E ele deu uma gargalhada e disse, não sabes nada. Ele me falou, duas eu sós vieram do céu e casaram com o padre. Sabes o que é isso? Nada. Ok? Duas eu sós vieram do céu e casaram com o padre. Presta atenção. Se houvesse necessidade de mais de um resgate com uma nova redenção, estavam perdidos. Ainda bem que o resgate ou a libertação é pelo mesmo pacto. Aliás, Jesus falou isso, né? Que o sangue dele era o sangue da nova. E senão todos vocês estavam perdidos. Só se salvariam o primeiro grupo só. Sabe por que só o primeiro grupo se salvaria? Sabe por quê? Quem sabe? Só a primeira colheita é que entraria no céu. Todos os outros iriam para o inferno, exceto aqueles que poderiam resistir no milênio para serem o povo do milênio. Eterna aliança. Aliança eterna. Ainda bem que o acordo, o pacto, a aliança eterna. Veja só, eu vos encontrei todos desviados, mas a aliança continuava de pé, porque é eterna. Eu vos encontrei, olha, bateu mais aí, fez barulho. E Satanás, saiba mesmo isso, saiba disso. Eu vos encontrei todos tortos, mas a aliança continuava de pé.
Só que, apesar que a aliança ainda existia e existe, eu encontrei o caminho do santuário outra vez que é encoberto, entulhado, assim como se entulhou os poços do Caim, de Abraão, nos tempos de Isaac. É assim como aconteceu. Os poços das águas vivas terão sido entulhados. Ou então o caminho do santuário ficou outra vez encoberto. O que é que faz o caminho do santuário ficar encoberto? É o pecado. Mas qual pecado? O pecado da humanidade? Não. O pecado do santuário. Quando o santuário ele se corrompe, automaticamente o caminho também desaparece. Ok? Eu não estou a falar o santuário celestial, que ele está limpo e para sempre. Mas havia um santuário aqui. E Paulo falou um outro sacerdote. A par de quem? De Melquisedeque seria levantado. Se tiver um santuário, tem que ter um sacerdote. Todos vocês são sacerdotes. Ok? E agora? Quem é o líder dos sacerdotes que poderia conduzir o povo, o rebanho, para a verdade? Se o povo também é um corrupto. Os cegos não podem guiar outros cegos. Ambos cairão na cova. Os céus teriam se fechado outra vez. Os dois céus que foram abertos fecharam outra vez. O santuário ficou profanado. E o Espírito Santo não encontrou morada. Sabe como naquele tempo, sabe quando Noé se soltou? Eram pombas, né? Que voltaram, não encontraram espaço para pousar. E Noé logo entendeu que as águas ainda estavam cheias. É assim, como os pentecostais amam essa tipologia. Por isso, essa tipologia, você é um Espírito Santo, só vai fazer comparações totalmente na carne. Os fenotipos. A pomba não pousou. E Noé queria provar, não. Se a pomba pousar, é porque as águas. A pomba foi e voltou. Mas a segunda vez foi e pousou. E trouxe um ramo. E Noé logo entendeu que as águas tinham secado. Na igreja católica falam do corvo. O corvo que lhe mandaram não voltou, encontrou muita carne. Os corpos estavam a boiar. O corvo disse, eu vou voltar mais aí. Tá maluco ou não? Aqui tem muita comida. É isso que Jesus falou. Os que vieram antes de mim são mercenários. Agora vamos a isso. Olham para a vossa situação. Então é verdade, olha só o que a Bíblia diz. O mais justo no meio deles é pior do que o espinheiro. Os que estão à vida iurde se espantaram com falsas virtudes em certos homens. Quem vê da iurde sabe. Para não falar os pentecostais que até hoje continuam a se espantar com certos corruptos. Os primeiros que eles se espantaram com eles, decepcionaram-nos. Nós não, eu não. Decepcionaram-los. Jimmy Swagger!
mexeu os corações pentecostais e não somente, do mundo inteiro. Lá estava a virtude de Deus, homem cheio de Deus. Afinal era um barão que é Hã? Sabe o que era, dizia-me suegra? Drogueiro, homem das noites, não é noite de ir para dançar e tal, somente. Prostituto terrível, andava com as prostitutas no carro, mas quando chegava domingo, estádios lotados, ia enganar as pessoas com... Esses enganos que você está vendo dos pentecostais são antigos. E os pentecostais geraram seus filhos, chamados neopentecostais. Continuam. Eles sabem, usam a retórica para enganar as pessoas. Palavras bonitas, usam testemunhos, histórias, arranja história. É no gabinete. Arranja histórias para estimular as pessoas, os emocionados. O mesmo, eu até pensava que ele tinha se corrompido e tal. Não tem nada. Não, qual lá alguém que tinha vida lá? Era um prostituto assumido não, discreto, que andava nas noites, o carro cheio de drogas, traficante de drogas, hein? Amador de sexo, bêbado. Mas quando viesse para o Brasil, ele esteve no Brasil, né? Não tinha espaço no estádio, não sei se é de quem, aí no São Paulo. Quando foi para não sei qual país da África, África do Sul, ele até nem veio na África, parece. Aqueles, eles prezavam que foi só no que? No Sudão, fazer uma missão aí para mostrar, para aumentar, angariar a publicidade dele e ver os famintos lá, do Sudão do Sul e tal, eles dar de comer e não sei o quê. Ele queria ir buscar dinheiro, pedir dinheiro aos americanos. Então, não é assim que eles fazem. Tiram algumas fotos com umas crianças africanas desnutridas, faz uns donativos aí, apresenta os vídeos. Quando colheu o dinheiro, são milhões. Ele a dizer com a Bíblia dele na mão: me ajudem! Me ajudem a alimentar o mundo. Deem-me dinheiro. Vocês não sabem o que o povo africano está a passar. E os milionários, maçons e outros irmãos pobres, coitado. Quem que não deu dinheiro? Quem? São bilhões e bilhões recolhidos. Voltou lá mais lá no Sudão. Esse é só um. Não estamos a falar que era só ele. É só um que me passou na mente e que eu estava a vos apresentar. Então, eu vos encontrei como ovelhas sem pastor. Infelizmente. Felizmente, agora... já esteve também na África do Sul. Aquele terra dos brancos. Você não está vendo quando... Ele vivia na África do Sul depois que ele fugiu da América. Ele foi se esconder aí no Guiné, Cape Town, onde ele vivia. Eu conheço a história. Tinha lá uma igreja aí na África do Sul. Deve ser esse que você está falando. Onde ele tocava beaucoup de jazz. Meu Senhor que morreu na cruz. Gaspar, estás a ver, né? É? Aquele que estava no meio dos milhões, agora estava no meio de dezenas, nem centenas estavam lá, no meio dos brancos. Umas 30 pessoas. Então, mas como eles conseguiram enganar as pessoas? Quem olhava para o outro companheiro dele, quem é? Esse também que morreu, que era chamado o maior evangelista do século. O Billy Graham.
que olhava para o Billy, parecia que era um grande homem de Deus. É tudo mentira. Aliás, no fim, todos eles, seus desvarios apareceram. A Bíblia diz mesmo assim, que o pecado de muitos será conhecido, sabe, depois do julgamento, ou então depois de muito tempo. Os desvarios de cada um serão manifestos. Vê, por exemplo, então vou falar, eu sou Elias. Eu sou Elias que havia de vir ao mundo. E já estou no mundo e mando na minha terra. Já imaginou se fosse mentira? Se eu estivesse atrás das meninas, cheio de prostitutas, cheio de engano, cheio de violações, mas bem blindado, ninguém pode saber. Não! Vão saber! Vão saber! Não há oculto que não será revelado. É isso que vocês viveram. Ainda bem que tendes aqui um incorruptível. A hora 12 vai ser alcançada. Custe que custar, juro. Quintambi. Mono kumbuntambi. Kinia! Yaoi mono. Yaoi mono. Kinia! Amém. Kinia! Então, eu tenho aqui um café à minha disposição. E eu vou tomar o meu café. Vou falar mais uma vez. O que me resta só tomar café agora. O resto tudo já fiz. Não estou a desistir de trabalhar. Eu vou continuar a trabalhar. Meu pai trabalha até agora. Eu também estou a trabalhar. Onde anda, obreira? Eugênia, a Teixeira, e o pastor crucificado, e o pé Dinei. Dinei queria que eu, ao beber café, tirasse menos um bruxo na terra. Eu já sabia, eu também fiz de propósito, não falei mais nada. É, mano, Dinei. Então, eu estava a dizer que se houvesse necessidade de mais um sacrifício para a salvação, o mundo estava perdido. Um outro Jesus nunca mais vai existir. Que nasce do ventre de uma mulher, não somente pelo milagre, mas sem pecar, sem cometer pecado. Não houve engano na boca dele. Então seu sangue é puro. E só sangue puro pode purificar os impuros. Ainda bem, mesmo com o caminho do santuário sendo encoberto, escondido. Encoberto significa foi escondido. Ah, meu Deus. Mas ainda assim, quando Elias se manifesta para vir fazer as guerras do Senhor, eu vos contei, né? Eu estava a lutar com um ser. E esse ser era tão imortal que você não imagina. Eu lhe dei todo tipo de balazos na boca, não sei o quê. E muito tiro, o homem não morria. E sabe o que ele dizia? Você não aguenta. E o céu bramou para mim o que está escrito. E eles o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da sua palavra, e não amaram as suas vidas até a morte. Eu vi dois cenários aí. A espada
que veio substituir a Kalashnikov e também o estado em que o homem se encontraria no futuro. Não tive noção do que significava eu deitado no chão. Eu me vi deitado no chão. Primeiro a arma foi substituída e depois me vi deitado no chão. E eu saí da visão assustado. Depois consegui executar o indivíduo com a espada. E eu me perguntei depois, o que significa deitado? Morto? Hoje eu vivo assim. Outro dia eu estava falando com a Soninha. Eu disse, eu vi esse modo de vida. Eu passo o dia, noite deitado. O único lugar onde eu fico sentado é isso aqui. Isso aqui. Passo deitado, várias posições. Soninha me disse, oh, nessa posição aqui o cabelo. Eu falei, Soninha, vou fazer o quê? É melhor proteger o peito e as costelas. Aqui é mais conveniente, né? Porque esses ossos são bem rijos. Os ossos das costelas são leves. Do peito já não se fala. Se você fica toda a vida assim, é um problema. Mas aqui, está sempre deitado. Se você me vê, levantei, é para dobrar o joelho. Saí de joelho, me deitei. Essa sempre é a minha posição. Joelho deitado. Uma vida inteira. É um sacrifício. E no chão, não é na cama. Com esse sacrifício, estou a bondar eles. Estão a entender? Então, é pelo sangue de Jesus. Veja só, um grande sacrifício que eu estou a fazer. Mas ainda assim, não serviria, não seria capaz, pronto, o termo certo é esse, para redimir, resgatar as pessoas. Mas sim, associado a esse sacrifício, com a palavra de Deus que é a espada do Espírito, e pelo sangue de Jesus, eu consegui. Eu, no momento, me admiro. Eu estava mesmo aí agora, deitado. Eu falei, calma aí. Olha o que eu falei. Calma aí. Dominar as estrelas. Isso é algo fenomenal, pá. Isso não é coisa dos amadores. Calma aí. As estrelas, meu. Eu falei, fizeste bem de não me avisar. Se me falasses que precisava de 18 anos para dominar as estrelas, eu acho que ia me frustrar. Aquela frustração ligeira, depois avançamos, né? Ok? Eu disse, 18 anos. Piu, piu. 12 estrelas sujeitadas. Coisa nova. Só terminei. Não queria ter avançado. Eu disse, não, aqui tem algo. Isso é muito forte. Mas ainda assim, só consegui por causa do sangue. Sandeia Kameme. Este é o ministério do Espírito. O outro é de condenação. Qual desse? De Moisés. Houve também um pacto? Houve. Por isso se chama a aliança antiga. Mas não eterna. Passageira. Se a aliança foi passageira, também a sua glória foi passageira. Agora vocês vejam a diferença. Aquela glória que era transitória no ministério da condenação. Mesmo o ministério sendo da condenação, mas veio em glória. Porventura, a glória do ministério da condenação poderia ser maior do que do ministério do Espírito? Não. Se seu nome é ministério da condenação, a própria glória dele chama-se transitória. Como assim o ministério do Espírito vai ser inferior à sua glória? Mas uma coisa eu quero dizer. Agora você veja, aquela glória que era transitória, do ministério da condenação, gravado nas tábuas de pedra. O testemunho, então, o testamento, foi gravado nas tábuas de pedra. E no ministério do Espírito, o testamento é gravado nos corações de carne, né?
ouviu? Nos corações dos humanos. Olha a diferença. Mas veja a manifestação daquela glória. Foi visível. Tão visível que você não imagina. Que Moisés teve que colocar um véu. O povo fugia. Agora veja a glória do Espírito. Maior que aquela, mas não pode ser vista. O bem é como o próprio Deus, que é Espírito, mas suas manifestações são visíveis. E Jesus disse: Eu não te disse, Marta, que se creres vais ver a glória de Deus. Olha como a glória de Deus se manifestou, ou como Marta viu a glória de Deus, através do milagre, da ressurreição do ser humano. Eu não te disse, se você crer, vais ver a glória de Deus. Então, hoje a glória de Deus é manifesta nas realizações, nas coisas grandes, nas manifestações, no poder de Deus. Porque o ministério é do Espírito. Então, aquele ministério foi da letra, esse é do Espírito. Por isso Jesus disse, a palavra que eu vos estou a pregar não é letra, não é carne, é espírito e vida. E quem olhasse para Jesus sem nenhuma formosura, não havia nada para que fosse desejado. Vitupérios, homem que os homens se escondiam o rosto, homem de dores, homem sofrido. Mas está a dizer cheio de glória. João está a dizer que estava cheio de glória. Cheio de glória. Cheio de verdade. Amém? Então, nós recebemos maior glória do que o ministério da condenação. A glória do ministério do Espírito excede a glória que se manifestou no ministério da condenação, cujo testamento foi gravado nas pedras, nas tábuas de pedra, e que a sua glória foi transitória. Depois desapareceu aquilo. Antes de Moisés morrer, já não tinha mais aquela glória. Já não tinha. Não penso que Moisés continuou com o véu até a morte. Não. Depois já não precisou mais meter véu. Ok? E tudo tem um significado. Já vos falei o que significava Moisés meter o véu. Paulo especifica isso. Por isso, até hoje, quando se lê a lição do Velho Testamento entre os judeus, aquele véu se levanta. Não mais já no rosto de Moisés, mas nos seus corações. Isso aplica aos religiosos de hoje também. Tem véu nos seus corações. Mesmo Pedro disse que até que o véu possa ser removido dos vossos corações. Sabe? Esse véu é aquele que estava no santuário. O obstáculo, a barreira, para que os homens não se chegassem até Deus. Aleluia. Por isso, a primeira coisa no ministério do Espírito, no dia da redenção que aconteceu lá em Golgota e no templo, o grito do Golgota fez estremecer a terra, e no santuário o véu se rasgou no meio. O véu que nos separava já não nos separa mais. Então o caminho do santuário que estava encoberto foi descoberto pelo véu que se rasgou, e todos nós com rostos descampados, refletindo, destapados, como é que é? Rosto descampado, não? Destapados, refletindo, aleluia, a glória de Deus, na mesma imagem do Espírito Santo, somos transformados de glória em glória. Ouviu? Refletindo como a um espelho.
pois a glória que recebemos é maior do que aquele que Moisés tinha que esconder o rosto. Este é o ministério da salvação, não da condenação. Agora os humanos podem se salvar. E eu vim em tempo oportuno, vim vos ajudar a fazer as guerras, abrir o caminho do santuário, abrir outra vez os céus, derribar os valentes, e vós sois despojos da derrota dos valentes. Sabiam disso? Eu precisei 18 anos para que o reino se manifestasse na terra. Estou a falar de 18 anos de uma guerra intensiva. Tá? Não conta os anos da recruta e da meninice e o resto. 18 anos foram necessários para poder gerar o reino, para abrir o caminho do santuário, para rasgar o véu nos vossos corações, não do santuário. O véu do santuário continuava rasgado. Só foi rasgado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Santuário celestial, o caminho do céu. Aleluia. Mas o caminho estava outra vez encoberto. E eu vim preparar o caminho do Senhor. Eu vim aplanar a sua estrada. Oh, removendo as pedras no caminho. Aleluia. E os montes que Satanás levantou, tantos obstáculos e outerros, serão derribados como uma campina. Quem és tu, ó monte grande, diante de Elias? Tu serás arrasado como uma campina, pá. Sabe por que Elias está a ser muito temido? Uma perturbação incrível a respeito, por causa do quê? Do nível espiritual. Não tem nada outra coisa. Não é por ser Elias. Elias já era menino então. Até demônio dizia, você não me aguenta. Sai, demônio. Eu vou sair. Acho que tu tens poder para me tirar. Os demônios até já me ameaçavam na sinagoga chamada Universal. Me diziam, o dia que vamos te agarrar, vais te arrepender. Calma, vamos te fazer. Estás muito assanhado, né? Aí é. O dia que vamos te agarrar. E eu dizia, vocês não me aguentam. Ouviu? Outro dia, demônio. Está a ver como eu gostava de levar os demônios longe das pessoas. Longe assim, das pessoas assim, nos tocante, os irmãos, longe da igreja, né? Aquele demônio fazia muita confusão. Parece que estou a lhe levar para não interromper aqui. Não, também estou a aproveitar para ir conversar com ele. Demônio! Fala! Dizia, aí fala. O que vamos te fazer, homem? Tu vais te arrepender. Eu falei, vamos fazer o quê? Vamos usar o teu pastor e toda a igreja. Toda a igreja e o teu pastor vão se levantar contra ti. Nos próximos dias, isso já foi decretado na Moshima. Houve uma reunião. E fizeram mesmo. Houve uma reunião na Moshima. Vamos assoprar ventos que você não imagina. Vais te arrepender de ter nascido. Bom, quando eu vi igreja e pastor, duvidei. Eu falei, demônio, tu és mentiroso, porque eu sabia que eu era muito amado. Ei! Primeira vez que eu vi, afinal, quando considerei que eles são como a Unita. Sabe a Unita, o que ele fazia, né? Nós que estivemos no interior sabemos disso. Eles pegavam alguém na mata, que foi no campo, lhe davam uma carta. Não vamos te matar. Você vai levar essa carta, vai entregar na unidade militar. Vai direto até o comando. Tá ouvindo? Se você não entregares, é melhor você fugir para Luanda. Vamos te caçar, vamos te matar. Então a pessoa vinha direto para o comando. Me aprenderam na UNITA e não sei que me entregaram essa carta. Abriram aquela carta e liam. E eles diziam, domingo agora. Eles gostavam de atacar no domingo. 6 horas amanhã mata bicho em Macocola, ou Sanzapom, ou Quimbé. 6 horas! Nos guardem mata bicho.
Os gajos eram ousados, né? Tipo os gatunos lá do Congo que foram perguntar na Belenite o que é que tu tens para te roubar. É ousadia terrível. Preparem o matabicho. O matabicho conta conosco. Ou você está pensando que eles desprezavam? Não, eles já se conheciam. Eles sabiam que vão vir mesmo. 4 horas. E os da vila, os gajos escondiam, né? Falavam naquela pessoa, não fala ninguém. Para não criar pânico ao povo. Eles ficavam em prontidão com quê? Combativa. Mas mesmo assim, os gajos rompiam. Porrada, 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 porrada. O povo todo nos mata, nós todos, né? Eu só acompanho uma vez só. Quando assustar, estão a gritar: ah, mata bicho. Estamos a matar bichar. Olha, as galinhas que vocês deixaram são o nosso mata-bicho. Tiro. Pá, 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 pá. Ah, Walenja. Pá, 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 pá. É, volte mais. Eles arrastavam tudo. Ainda faziam comida. É? Se eles capturarem uma jovem, ele mesmo babava, você mesmo fica aí na cozinha. Faz funs. Faz funs. Nós do sul, o nosso funs tem que ser o quê? Bem leve. O vosso funs dos balcões não. Bem rijo. Chicuanga. Ouviu? Comiam funs, matavam cabrito, galinhas, fritavam as carnes, arrastavam tudo e iam embora. Então esse demônio me avisaram, meu, só não tinham falado o dia, mas disseram: teu pastor e a igreja vai soprar. Quantos ventos sopraram? Eu estou a entrar a igreja toda, olha, as caras assim. Toda a igreja. Só que eu também disse: pastor, não vou te dar nenhum espaço. O pastor queria que eu lhe desse espaço. Que eu não viesse para me pregar. Eu também não, estarei aí. Não conseguiu. Só conseguia nos obreiros, né? Não é que ele não me pregava, mas assim diretamente falaram o meu nome. Eu estava lá. Me mandou já uns bifes. Tem uma potestade aqui na igreja. Levanta as mãos, vamos amarrar essa potestade. Queima, 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 queima. Eu também a queimar. E os obreiros viram a minha atrás e me fazer assim. A me mandarem fogo. Óbvio, eu vi isso. Mas eles me avisaram. Então eu já era menino. O que fez a diferença com que o poder perturbasse, não sei se o termo é perturbação, não há palavra para poder expressar o que está acontecendo na Terra. E eu estou a falar ao povo que está a usar esse poder. Não estou a falar, não estou a contar história. Eis que eu opero uma obra nos vossos dias. Se alguém vos contasse, não acreditaria isso. É por causa do crescimento espiritual. Por isso eu parei, eu falei: não, calma aí. Eu dominei as estrelas, sim. Não é brincadeira, não. O reino se manifestou. Mas o que é o reino? É o governo de Cristo na terra. É o Espírito da verdade na terra. É a palavra que é Espírito e verdade na terra. Palavra viva, Espírito vivo se move na terra. As manifestações são visíveis. O seu poder é visível. A libertação é visível. Os sinais, como disse Paulo, do meu apostolado estão aí entre vocês. E o reino se manifestou. Porque se Deus, quando eu recebi as folhas da árvore da vida, preste atenção, só era para mim.
vocês nunca operariam. Nunca. Por isso era Moisés. E acabou. Ouviram o diabo? Eu fui visitado antes do reino. Foi um consolo também para mim, né? E já estava no fim dos 120 quilômetros. Já estava nos 70 quilômetros. Faltava só aí uns 50 para bater os 120. Enquanto os anos foram passando, a velocidade também foi aumentando por causa da espiritualidade. E a mortificação, claro. Vocês estão entendendo? Eu recebo o dom de curas, mas sem o reino se manifestar. Poderia vos curar, mas não haveria conversão. Não haveria. E sou eu. As folhas só me foram entregues a mim. Mas desde o dia que o reino se manifestou, eu entreguei o reino a vocês. Eu acho que o lugar conveniente. Vou falar mesmo aí. Mesmo lá vou pregar. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Mas eu preciso levar todos os acessórios. A Bablo. Como terra seca, precisa da chuva, meu coração. Então, agora que o reino se manifestou, os homens podem se salvar. Ouviu? Os homens podem se salvar, os homens podem ver Deus, os homens podem nascer de novo. O que vocês acham, pá? Uma garantia muito grande. Aleluia. Essa aqui é a palavra. Eu já sabia que a mudança para aqui já não ia continuar. Bem desconfiei. Quinta-feira. Seja a honra, seja a glória. A coisa, a manifestação do reino de Deus, você não pode imaginar. Veio com muita força e só primeiro. Eu falei, eu acho que deveria voltar mesmo lá. Eu sinto que alguma coisa está me incomodando. Vou fazer ficar assim. Sabe, eu falei no Facebook assim. Eu disse, eu estava tendo uma visão e eu disse assim. Estava a falar alguns servos. Até dois bispos de Moçambique estavam lá. É incrível. Eu vi lá o Novello Macuacua, nesta reunião que eu estava a fazer. Eram só servos. Era um pastor. Não vi lá mulheres, só homens. Só que vi lá também o João Lourenço. Minhas visões. Eu não estou a dizer que João Lourenço vai vir ser servo. Se vir, certamente tá bom. Estão a mostrar as visões. Não é que essa reunião vai acontecer. É como que, né? Já está a entender? Pronto, não precisa falar disso. Vocês já entenderam? E eu estava a falar a ele, o Johnny, mas não falava diretamente, falava, todos estavam a me ouvir, mas era um recado que eu estava a lhe dar. E ele estava mesmo aí bem quieto, não estava nervoso nem nada, é? Bem uniformizado e tal. Não uniformizado com o uniforme da igreja, não, bem vestido. Isso que eu estou a falar. Então, eu disse assim,
Estamos mesmo lá fora, naquele lugar onde eu reúno com os servos. E eu mostrei o que fica, a parede aí, né? A estrutura, a igreja. Eu falei, estão a ver isso aqui? Isto é um prêmio que eu recebi. É um salário. Porque se não fosse um salário, uma bênção, uma conquista, depois de 3 anos, eu perderia isso. Não falava somente do espaço ou do quê? Da estrutura e também das almas. E vocês sabem que estou a falar das guerras que nós passamos, como os ventos assopraram, como o dragão parou diante de mim para tentar impedir, destruir o que existia. Tudo isso vocês sabem. Como os pentecas e outros, como o regime investiram. Mas não conseguiram. Por quê? A bênção do Senhor, Ele enriquece e não acrescenta dor. As boas dádivas que vêm do Pai das Luzes fazem bem, são bênçãos, são coisas incríveis. A porta que o Senhor fechar, ninguém abre. A que o Senhor abrir, quem vai tirar aquilo que eu trabalhei e recebi como recompensa? Só aquele que me deu é que pode tirar. E quando aquele que me deu tirar, me levou para o deserto porque quer me dar muito mais. Uma vez eu estava num programa da rádio, eu tinha pago já o programa em 2012 e é pré-pago. E o Espírito Santo me disse, olha, vais fechar a igreja, vais deixar o programa para sair do porque abandonar o programa, depois vais fechar a igreja e vai para o mato. E eu disse, Senhor, eu já paguei 2.500, $700 na altura. Mais ou menos 270 hoje. O dólar era bem barato, 10 pau. Hein? 100 mil era $1.000. E então eu disse, olha, Senhor, permita-me que eu vou completar o mês todo a fazer o programa porque o dinheiro já foi pago. E o Espírito Santo me revelou assim, muito mais eu tenho para te dar do que aquilo aí. E eu não voltei mais lá, deixei lá o Rufino que completou o programa, eu abandonei, ok? Falei, Rufino, bom, eu não vou, mas você pode ir, tá? Termina o programa, depois sai. Muito mais eu tenho para te dar do que aquilo aí. E veja se a palavra não é verdade. Hoje ele me deu muito mais do que os 2.700 que estava a dizer, Senhor, e o dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Ok, não é isso que eu queria dizer. Só para você ver que Deus, Ele te dá, Ele pode tirar. E quando Ele tira o que Ele te dá, é deserto, é provação. Deus deu Isaac a Abraão e Deus estava a pedir Isaac, mas era uma prova, ok? Então, ainda que fosse para lhe matar, Abraão teria outros filhos melhores do que aquele. Aliás, é só ver em Jó. Então, saibam disso. Mas que, a seu belo prazer, Satanás e os seus agentes virem tirar o que Deus deu. Não, eles não fazem isso. Não conseguem, eles sabem. Eu dizia, depois de 3 anos eu perderia isso tudo. Perderia vocês, haveria um deserto, o povo ia se espalhar, hein? O que fica seria capturado, o regime não se ia receber aquilo, já sabe, eles gostam de se apoderar. Se entre eles estão se receber as coisas. Hum? O homem iria no deserto para ir chorar. Não! Aquela foi a manifestação do reino. Ou estou à espera a manifestação do segundo reino, ou então do segundo, da glória da segunda casa. Segundo reino, não, não existe segundo reino. A segunda manifestação do reino, ok. A segunda manifestação do reino. Ouviu? E com trabalho. Quem vai mexer? Nem a primeira, nem a segunda. Todos são fortalezas. Então é incrível que o reino que se manifestou. Como é que você esperava um homem que está a crescer, hein? Com uma explosão muito grande? Não é velocidade, não é rapidez, não. São muitos anos de trabalho. Muitos anos de trabalho. Então o poder é tão grande. Isso que vocês estão a ver é um poder, hein? Está a mexer com a terra. Ainda não é nada. A glória que vocês estão a ver ainda não é nada. Vai se manifestar a glória da segunda casa. A segunda manifestação da glória de Deus. E a glória vem com poder. Meus irmãos, eu não sei o que os feiticeiros vão fazer.
Eles é que migram lá, eles na conta deles, pá. Vão arranjar lá o planeta deles. Eu não tenho pena deles, porque eu estou a lhes chamar para se salvarem. Porque se fosse porque eu vim dizer, olha, todo feiticeiro tem que morrer, como falou Deus a Moisés, o feiticeiro não pode viver, então já estavam condenados. Mas não, eu estou a abrir portas a todo tipo de pecador que eles podem se arrepender. Então, vejam que, por isso vocês estão a ver o poder tão grande até na boca da criança. Tem uma mãe que disse, ora aí tem, estava a falar com o filho dele há dias aí. Olha, Osvaldo, eu falei, agora o teu nome, qual é o nome que eu lhe dei? Do senhor das igrejas. Miúdo, perguntei como é que é. Já subiste quantas? Uma criança. Já fechou duas igrejas na rua. E o som está instável. Eu estou a ver a imagem. Mas é o que então? Calma, eu vou mudar, ok? Permanecesse mesmo aqui já sem pregar. Como voltei a pregar, disse, não, tem que parar já. Já foste descansar, descansa. Então estava a dizer que o reino, todos que entrar no reino vão usufruir. Assim vai ser também em Jerusalém no milênio. Todos que habitarem em Jerusalém vão servir no templo. É incrível. Todos que entrarem no reino vão explorar os benefícios do reino. O poder, as bênçãos, o cumprimento das promessas, faz parte, até porque é uma herança. Tudo que vocês estão a ver é herança. E a herança é para os filhos. E vós sois filhos, não dos profetas. Como disse Pedro aos israelitas, filhos do reino. E assim vocês podem desfrutar das promessas, das garantias, da herança. O mundo todo está espantado com o que está acontecendo na Terra. Totalmente espantados. E ainda não viram nada. É só para começar. Ainda vereis coisas maiores. Grandes manifestações vocês não podem imaginar. Porque o reino está a crescer. Quanto mais o reino crescer, mais as manifestações do céu entre vocês. Amém. Mas acima de tudo, salvação que foi inquirida pelos profetas é que se manifestou entre vocês. Então precisais nascer de novo. Tem que nascer da água. Tem que nascer de Deus. Tem que nascer do Espírito Santo. Para ser um filho de Deus. Aleluia. Não é brincadeira. Eis aqui o ministério do Espírito. Pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue da nova e eterna aliança. Que foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. E o caminho que estava encoberto outra vez se abriu. E as portas do reino estão abertas. E o reino é a cidade do refúgio. Aqueles que entrar dentro dele vão encontrar proteção, segurança, víveres. Tudo está dentro da casa, que se chama reino. Amém? As pessoas estão espantadas com vocês, pá. Mas veja só, eles também têm direito de vir experimentar esse poder, mas eles não querem. Eles acham que Deus tem que lhes visitar mesmo aí. Não, não, nós também temos nossa igreja. Por que que ele só está aí? Também tem que estar aqui conosco. É? Eles daqui a pouco vão falar, não pode, Deus está a fazer cunha. Você que é estrangeiro, cunha é um termo que a gente fala, mais ou menos, está a fazer, Deus está a ser
está a ser parcial. Ok? Não. O reino está aqui. O reino não se manifestou do nada. Houve trabalho para trazer o reino na terra. Houve sacrifício para abrir o caminho. Houve sacrifício para abrir os céus. E Deus não é Deus de confusão. Todos os habitantes da terra são chamados para virem experimentar a salvação. Agora eles não querem. Eles querem que Deus lhes visite lá na sinagoga deles, cheio de guindoque, feitiço, altares corrompidos, onde enterraram ossos de crianças, defuntos, pactos, alianças com as trevas. Querem que Deus venha operar aí. Não. Minha glória ao trem não darei, nem tampouco as coisas santas se devem entregar aos cães, nem as pérolas aos porcos. O reino se manifestou só aqui. E todos podem vir. Então não querem vir? Vamos fazer o quê? Nós vamos para marchar. Desfrutem dessa glória. Nós não somos como Moisés que metia véu no rosto para que os filhos de Israel não vissem aquela glória transitória. Sim, nós somos daqueles com rostos, aleluia, descoberto, resplandecendo como um espelho. Oh, somos transformados de glória em glória. Eu estava a falar à audiência que estava onde estava a alta magistratura. Eu disse, isso aqui é resultado de uma conquista. E por isso não perdi isso. Aleluia. E ainda estamos a trabalhar. Outros territórios estamos a tomar. Custe que custar. Amém. Graças a Deus. Sim, tive que matar a escorpião para estabelecer o reino. Tive que matar as 3 serpentes do mar para alcançar um outro nível do reino. Tive que perseguir a primeira águia para receber a segunda recompensa. Ouviram? Eu matei o escorpião. Você sabe o que é o escorpião, né? Eu matei o escorpião e o reino se manifestou. Tive que circular dentro do mar. Fui no Atlântico. Aí no Brasil, estive aí no Brasil. Tive que sujeitar o Atlântico. Tive que sujeitar o Índico. Tive que sujeitar o Pacífico. A terceira serpente teria fugido. Eu disse, eu vou te caçar. Foi se esconder no segundo sol. Eu abati o primeiro sol. Persegui o segundo sol. Encontrei lá a serpente. Eu lhe falei, não te apanhei? Não te apanhei? Eu te avisei que eu estava a vir aí. Puá! Laca. Fugiram com a lua. Eu estou atrás dele. Eu vou lhe achar. Eu vou. Amém. Está na hora agora de curar as pessoas. Porque todos vocês que estão doentes, fazem assim. Todos estão doentes. Recebam a cura em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Recebam o que vocês estão a pedir. Os doentes sejam curados. Para a glória de Jesus, o Filho de Deus. Abra-te a porta. Porta do emprego. Viagem. Haja restauração, libertação, maus sonhos, pesadelos, sai. No nome poderoso de Jesus Cristo. Barriga inflamada, desaparece. Em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Suspira fundo agora aí. Oh, receba. Oh, ressoa. Não tem asma, não tem nada para tua filha. Você que está a interceder por alguém, essa mesma palavra que curou você é a mesma palavra que está a curar essa pessoa intercedida. O meu Deus chega até lá
A espada do Espírito não para lhe ferir, mas para lhe curar. O medicamento, oh, receba a cura, receba as folhas da árvore da vida, haja restauração por aquela pessoa, para aquela pessoa, aliás, que estás a interceder, onde quer que ele se encontre. Oh, a distância não é barreira, nos quatro cantos da terra, nós temos autoridade sobre os quatro cantos da terra. No nome poderoso de Jesus Cristo, sejam libertos, sejam curados, sejam restaurados, casamentos, transformação, restauração, vidas transformadas, no nome de Jesus, o Filho de Deus. Glory to God. Amém.